Bom, vamos chamar agora os nossos palestrantes do nosso painel número 8. Raquel Teixeira, secretária de Educação do Rio Grande do Sul. Tássia Mendonça, gestora do Portfólio de Equidade Racial de Ibirapitanga. E Maíra Souza, representante do Unicef no Brasil. A gente tem 3 grandes nomes hoje para explorar o conhecimento e a sabedoria delas. Eu vou começar fazendo uma autodescrição, perdão. Eu sou um elemento negro de 1,76 m, 90 kg. Estou com os cabelos baixos, mais encaracolados. Tenho os olhos negros também e a pele retinta. Estou vestindo uma camisa branca com uma estampa afro e uma calça azul escura. Meninas, vou chamar de meninas, tá, professora? Atualmente, o poder público tem contemplado, ou não contempla, talvez, as necessidades da maioria da população brasileira, considerando que nós somos 56%. Sobretudo, quando a gente fala da aplicação de uma educação antirracista, o que é que está faltando para a gente, de fato, atender, pelo menos, as escolas públicas como uma referência do ensino de qualidade no país? É uma pergunta geral, as 3 vão precisar me dar uma resposta que seja construtiva para a gente auxiliar a plateia em relação aos desafios que temos coletivamente. Quem quer começar? A gente começa pelas mais jovens. Muito boa tarde a todas, a todos. Meu nome é Raquel, eu sou uma mulher branca de 77 anos, de 1,52 m de altura, bem baixinha. Estou usando um vestido verde claro, feito pelo artesanato maravilhoso do Ceará, usando um brinco de ouro, um colarzinho também, cabelo tamanho médio, olhos castanhos, e muito feliz de participar aqui, Gibson, com você, com as companheiras aqui, com todos vocês. É claro que a sua pergunta dificilmente pode ser respondida com poucas palavras, mas claramente o poder público em geral, e eu me incluo como poder público, porque eu sou secretária de Educação do Estado do Rio Grande do Sul agora, já fui secretária da Educação 2 vezes em Goiás, na verdade eu sou goiana, virei goiúcha nos últimos 3 anos apenas, mas, independente da questão racial, a nossa escola pública, embora a escola seja o equipamento social mais importante de manutenção da democracia e de justiça social, aliás, eu considero o SUS e a escola pública os 2 equipamentos sociais mais importantes do Brasil na manutenção da democracia, mas nós temos uma escola que aprofunda desigualdades. A escola pública ainda não atende ao direito de justiça da educação que todos os alunos têm. Para dar um exemplo, antes da pandemia, porque os impactos da pandemia foram violentos, se você pegar o anuário educacional de 2019, portanto, antes da pandemia, dados do Rio Grande do Sul, que é sobre o que eu vou falar, a cada 100 crianças que entram no primeiro ano do ensino fundamental, 65 chegam e terminam o ensino médio. Então, 35 crianças estão sendo expulsas do sistema educacional ao longo da vida. Se você fizer o recorte racial, de cada 100 crianças negras que entram no primeiro ano do ensino fundamental, 53 vão abandonar em algum momento da vida escolar. Então, é um dado assustador. E depois, ao longo da... Não sei que tempo eu tenho de resposta agora, como é que fica... Porque, na verdade, os dados, se a gente fizer o recorte racial, aí a crueldade estampa, não é? Você pega, por exemplo, os dados do SAER. SAES é o Sistema de Avaliação Educacional do Rio Grande do Sul, e dados agora, de 2022. Os meninos negros têm, né, 51% deles ficam abaixo do nível básico em língua portuguesa,
e 80% das meninas em matemática, comparado com 60% das meninas brancas. O que eu quero dizer com isso? A escola está aprofundando desigualdade entre público e privado, mas dentro da rede a gente está aprofundando a desigualdade socioeconômica e racial. Durante a pandemia, o engajamento dos alunos nas aulas remotas variou de 19% a 78% de engajamento. Engajamento aqui não tem nada a ver com motivação, é acesso mesmo a equipamentos eletrônicos para poder acompanhar as aulas. 19% meninos negros, 78% meninas brancas. Isso dentro da própria rede estadual. Então, claramente, a gente não tá atendendo. Agora, o Rio Grande do Sul começou, o ano passado, um programa, e é para isso, acredito que é por isso que eu fui convidada, a gente começou um programa de educação antirracista que parte do raciocínio inverso. Apesar de 20 anos, não é, da Lei 10.639, a gente ainda vê que os efeitos dela são poucos. Por quê? A gente tem um sistema educacional, Gibson, de quando você vai implementar uma política pública, você começa do órgão central, ela cascateia para as regionais, ela cascateia para as escolas, cascateia para a sala de aula. O que acontece com os estudos de relações étnico-raciais no Brasil, nas escolas? Elas ficam localizadas na sala de aula, fica muito sob a responsabilidade de um professor. A gente tem professores espetaculares de ERER, mas ficam casos de sucesso, às vezes isolados, sem influenciar a escola toda, fica sob a responsabilidade do professor apenas, e muito na área só de ciências humanas. Isso me preocupa muito. Eu fui na premiação das Olimpíadas de Matemática há 3 meses, 300 alunos premiados, 1 aluno negro. Fizemos a nossa mostra científica há 1 mês atrás, 350 participantes, 3 estudantes negros. Então, fica muito na área de humanas. Nós resolvemos, no Rio Grande do Sul, partir do raciocínio inverso. Vamos começar do gabinete da secretária. Criamos um programa que começa com uma imersão de 3 dias sobre letramento racial mesmo. O que é racismo estrutural, o que é branquitude, privilégios. 3 dias de imersão, aprendendo sobre o que acontecia nos navios com as pessoas escravizadas. É um momento de autoconhecimento, de soco no estômago para muita gente, que começa a chorar quando se descobre racista, porque jurava que não era. Então, e nesse letramento racial institucional que a gente faz em todos os setores, começa por todo mundo da Secretaria da Educação, vai para cada órgão regional, passa por todo mundo, chega na escola, e a gente tem que fazer um compromisso pessoal e institucional de mudança. É muito recente ainda, tem 1 ano, começamos em 2022, mas de 2022 para 2023, nós aumentamos em 55% a participação de lideranças negras nos cargos de alta liderança da Secretaria da Educação. Só para dar um exemplo, a Secretaria da Educação tem 5 subsecretarias. Uma de planejamento institucional, outra de infraestrutura, educação profissional, gestão escolar, e uma que é o coração da secretaria, que eu chamo, não é? Que é de desenvolvimento da educação, onde fica currículo, avaliação, aula, transversalidades, formação de professores. O subsecretário de Desenvolvimento Educacional no Rio Grande do Sul hoje é um homem negro. A diretora do Centro de Formação de Professores, que é um centro de desenvolvimento profissional, é uma mulher negra. Então, nós temos esse compromisso de ampliação. Agora, qual é o problema mais de base, Gibson, que eu diria? Em primeiro lugar, para trabalhar uma educação antirracista,
as pessoas têm que se reconhecerem racistas. Nós vamos falar disso daqui a pouco. Então, elas têm que se reconhecer. Esse é o primeiro. Sem Desafio. isso, esse é o primeiro desafio. Sem isso, você não vai a lugar nenhum. Boa. As pessoas têm que ter a intencionalidade de participar da mudança. Bom ouvir falar disso. E a gente tem aqui duas organizações que são referência no Brasil, uma a Unicef e outra a Ibirapitanga, em relação à pauta e, inclusive, a interseccionalidade da pauta antirracista com a educação. Meninas, o que é que falta? Boa tarde a todos e todas e todes. Eu sou Maíra Souza, sou uma mulher negra com cabelos trançados num coque com 2 tranças, precisando de manutenção já. Visto uma blusa preta, um blazer preto e uma calça preta e branca, e estou com batom vermelho. Fiquei pensando na fala da Raquel e já mudei completamente o que eu tinha pensado em falar. Porque, Raquel, você traz dados bem importantes, né, sobre a pandemia, e a gente fala muito sobre uma educação antirracista, mas para as pessoas, né, para as crianças chegarem até a escola, primeiro elas precisam ter acesso, né, elas precisam ter acesso a essas oportunidades de aprendizagem. Então, eu sou oficial de primeira infância, trabalho muito com a pauta de educação infantil, mas também com essa interface que essa faixa etária dos 0 aos 6 anos tem também na saúde, na assistência social, enfim, outros aspectos da política pública. E, em 2021, o Unicef lançou um estudo junto com a Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, que mostrou que, ainda que a pré-escola seja uma etapa obrigatória, as crianças que mais ficaram fora da pré-escola foram as crianças pretas e indígenas. Então, a gente está falando aí de um universo de aproximadamente 330 mil crianças que ficam fora da escola numa fase da vida em que esse momento é muito difícil de recuperar, né? Então, a gente está falando de oportunidades de aprendizagens, de interações, de brincadeiras, de estímulos, mas também de um lugar de proteção, né, de um lugar de acolhimento, e muitas vezes no lugar onde a criança tem a única refeição que ela tem no dia, né, que é ali na pré-escola. E quando a gente fala também de acesso, não basta também a criança chegar na escola, né, ela precisa estar num ambiente que seja protetivo e protetor, e não mais um espaço de violência, né? E a gente sabe que, para as crianças negras, a escola é a porta de entrada que ela tem no contato com o racismo cotidiano. Então, o racismo recreativo, né, que é aquele racismo em formato de brincadeiras, e racismo não é brincadeira, né, racismo é crime, e racismo também não é bullying, então isso, né, isso às vezes se confunde muito. Na escola que ela começa a construir a sua autoestima, a sua autopercepção, a sua autoconfiança. E quando ela chega num espaço em que ela não se vê nos seus pares, nos seus professores, no seu corpo pedagógico, na coordenação, na diretoria, ela já começa a se sentir não pertencente, né? E acaba sofrendo uma série de violências que causam, que a gente chama, né, no universo da primeira infância, de estresse tóxico, né? Que é esse estado permanente de alerta, de tensão. E Bárbara Carina, inclusive, fala muito sobre isso, né? Sobre como que crianças negras são muito extrovertidas dentro de casa, mas chegam na escola, acabam tendo uma postura mais tímida, mais introvertida e, às vezes, até diagnosticadas erroneamente com autismo. Então, respondendo a sua pergunta do começo, eu acho que o poder público até conseguiu avançar, né, no acesso à educação. Quando a gente vê, inclusive, o acesso à pré-escola, não tem tanta diferença percentual entre alunos brancos e negros, mas a gente ainda falha em ter uma educação, seja uma educação infantil, um ensino médio, um ensino superior, que seja de qualidade e que não estimule a expulsão escolar, né? E, última coisinha, rapidinho, Raquel também trouxe um ponto sobre a performance, né, o desempenho dos meninos negros. E quando a gente fala de educação antirracista, a gente também fala sobre gênero, né? Não tem como dissociar. E nós temos aí inúmeras evidências de que o menino negro ele é menos acolhido na pré-escola, né, e na creche. E um acolhimento é um acolhimento básico, é acolher o choro, né? É fazer fazer carinho no cabelo, né? Que as professoras estejam aptas a fazer um penteado no cabelo crespo, né? E não só
já enxergar o menino negro como uma ameaça, né, como um ser que está ali na escola e que é desde muito cedo já repreendido, mesmo tendo os mesmos comportamentos e as mesmas atitudes que meninos brancos, né? Então, só para reiterar que é na escola ainda que as crianças negras não são vistas como crianças e sim são vistas como menor, né? Então, É a porta de entrada da violência, né? exatamente. Tássia, tu estava aí canetando e eu só olhando. Eu espero que venha uma proposição boa. O Ibirapitanga tem apoiado, né, diversos projetos e organizações e iniciativas. Quais delas estão se somando a essa necessidade? Boa tarde, obrigada, Gibson. Boa tarde a todas, todos e todes. Meu nome é Tássia Mendonça. Eu sou uma mulher negra, de pele parda, de olhos castanhos. Meus cabelos estão trançados num vermelho marsala, talvez, não tenho certeza, um vermelho bem vibrante. Eu estou com um vestido branco, com uma estampa em círculos bege. Estou usando adereços em prata. Bom, para começar a tentar responder essa pergunta, Gibson, eu vou fazer um pequeno percurso, e aí eu peço licença a vocês, mas eu prometo que eu vou chegar num lugar bem objetivo. O título da nossa mesa propõe 2 atores para se olhar para a educação e para o enfrentamento ao racismo no campo da educação. E esses atores são o poder público e o terceiro setor. Eu quero, antes de mais nada, chamar para essa mesa o ator que, para nós, no Ibirapitanga, e para mim também, como mulher negra e ativista, já há algum tempinho, ainda que seja jovem, né? E aqui peço licença aos meus mais velhos que estão presentes, sobretudo a Vânia Santana, com quem eu sempre aprendo muito. Eu gostaria de chamar a atenção ao ator central dessa discussão, que é o movimento negro. O conjunto de organizações e lideranças negras que atuam em todo o país no enfrentamento ao racismo. A gente não chegou, né, no desenvolvimento, seja da proposição da Lei 10.639, seja na qualificação dos dados do poder público que a Raquel tão belamente nos apresentou, seja no monitoramento ou na própria aplicação da Lei 10.639, se não fosse pela liderança do movimento negro e dessas organizações. Então, é importante a gente entender o papel desse ator para que a gente possa discutir o papel do poder público e o papel do terceiro setor. Tanto o governo quanto a sociedade civil precisam não apenas dialogar, mas estudar, de fato, as bases que formularam a construção dessa conquista legislativa que esse ano celebra 20 anos, e que nos permite fazer esse debate aqui, né? A 10.639 ela surge de um levantamento de organizações negras, sobretudo do Nordeste, tem um diálogo com as discussões que foram feitas na Conferência de Durban sobre o racismo, então tem uma profundidade dessa história, né? E quando a gente fala de o apagamento histórico, que é fruto do racismo, a gente está falando mesmo dessa memória que nos é roubada na própria contemporaneidade, não só no nosso passado profundo histórico, né? Então, eu quero chamar a atenção para que o fato de que essa legislação que a gente vai discutir aqui, como uma forma de enfrentar toda essa desigualdade que se aprofunda na escola, né, Maíra, como você bem colocou, ela precisa dialogar um pouco com o que levou o movimento negro a propor essa lei. Eu queria que a gente conversasse um pouco sobre isso, para a gente responder os nossos problemas do hoje. Né? A Beatriz Nascimento, na década de 70, traz num artigo que é hoje um artigo de referência para nós, né, Por uma História do Homem Negro, a necessidade de revisão do método historiográfico. Então, não é só o que se conta, mas a forma como se conta, os pontos de partida, chegada e a perspectiva da narrativa histórica. Na análise da 10.639, quando a gente pensa nessa discussão que a Beatriz faz, a gente entende que aquilo mesmo que a Raquel também trouxe. Não basta inserir e incluir a cultura negra como uma alegoria, como um capítulo, como um tema a ser abordado. Trata-se da revisão de como a educação se construiu historicamente
E como que ela construiu historicamente lugares de subalternidade, sujeição e exclusão e expulsão de pessoas negras, de juventudes negras, de crianças negras, né? Um mecanismo fundamental para a reprodução e para a sustentação do racismo. Por isso, a escola é o território de disputa do movimento negro há décadas. Porque há uma compreensão muito afinada e muito bem desenvolvida sobre como que é na escola que as crianças negras são apresentadas ao racismo. Seja na dimensão histórica do lugar de sujeição, né, que nos é apresentado na figura da pessoa que é transformada em peça, do sujeito que é transformado em mercadoria, seja na própria dinâmica relacional, como bem a Maíra colocou, né, que vai criando, né, essa alteridade subalterna por meio de estratégias de estigmatização, controle e alienação, e que chegam no dado da Raquel, de expulsão de 53% de crianças negras da educação básica. Obrigada. E aí, eu vou responder a sua pergunta, Gibson. Eu disse que eu ia chegar nela. Eu prometi. Eu esqueci de dizer na audiodescrição que eu estou usando fios de conta. Isso é importante para a audiodescrição também, porque eu sou uma mulher de axé, orgulhosamente de axé. Em 2023, e aí eu trago um dado que é produzido pelo movimento negro. O Guelé 10, Instituto da Mulher Negra, uma organização de referência aqui de São Paulo, lançou uma pesquisa sobre o monitoramento da implementação da 10.639. Aí eu acho interessante conversar esses dados que o movimento negro está produzindo com os dados do poder público, Raquel, e queria ouvir sua opinião sobre isso. Para isso, eu vou primeiro apresentar, né, a perspectiva de Guelé 10 na leitura dessa lei. Então, eu vou ler mesmo uma citação da Suelane Carneiro, que é a coordenadora de educação e pesquisa do Guelé 10, que é uma organização orgulhosamente apoiada pelo Instituto Ibirapitanga desde a sua fundação. Da fundação do Ibirapitanga, claro, porque nós somos jovens comparados ao histórico de mais de 30 anos de luta do Guelé 10. Abre aspas. Compreendemos que monitorar a implementação da Lei 10.639 é fundamental porque ela possibilita, por meio da aplicação em sala de aula, que façamos a correta reflexão de como os grupos étnicos que formaram o nosso país se relacionam no espaço escolar e fora dele. Sobre os fatos históricos que possibilitaram que o racismo se estruturasse em nossa sociedade e continue atuando e negando a plena cidadania da população negra, possibilitando a permanência das desigualdades sociais em nossa sociedade e principalmente na educação. E aí eu sigo para os dados. 5% dos municípios brasileiros apenas declaram ter implementado uma área técnica dedicada à agenda da educação para as relações étnico-raciais, que é o caso da Secretaria Estadual de Educação do Rio Grande do Sul. 5%. E somente 8% dessas secretarias dizem ter um orçamento específico. Em 74% das secretarias, não existe um profissional ou uma equipe responsável pelo ensino de história e cultura africana e afro-brasileira. O que esses dados revelam para nós é que a 10.639, e com ela o enfrentamento ao racismo no espaço escolar, tem sido pensada e executada de forma geral como um puxadinho. E a 10.639 ela não é um puxadinho. Hoje de manhã eu estava ouvindo a Maria Silva, que também é uma das coordenadoras do Guelé 10, e ela afirmou, e foi ótimo ouvi-la hoje sobre isso, a 10.639 é a Lei de Diretrizes e Bases de Educação. Ela modificou a LDB. Então ela não pode ser um puxadinho, ela é estruturante, ela procura estruturar a educação, né? O que o cenário aponta, então, eu vou finalizar, é que há uma discricionariedade na implementação, como bem a Raquel nos trouxe, fica a cargo do professor, do gestor, do local, né? E não há um plano nacional para essa aplicação, e nessa discricionariedade, sem um corpo técnico especializado em relações étnico-raciais, sem diálogo com o movimento negro, sem orçamento, a implementação da lei fica à mercê das interpretações, por vezes enviesadas, do que significa uma educação racista e de qual é o papel da educação na construção de um futuro sem racismo. É isso. Básica, é isso.
Bom, a gente está se encaminhando para o segundo bloco, né, o bloco final, e agora a gente vai ter provocações individuais. Eu vou voltar para a professora Raquel. As meninas trouxeram brilhantemente o belo exemplo que o Rio Grande do Sul tem dado ao Brasil em ser uma exceção, né, infelizmente. Né, uma notícia boa, ao mesmo tempo atrelada a uma ausência. Por que um Estado que tem apenas 20% da população negra, ou como que essa chave virou para dar tanta relevância à pauta da educação antirracista, e como que vocês estão fazendo esse trabalho se tornando uma referência para os outros estados brasileiros? Olha, não é 20%, não, 22% já, a última Aí, já PNAD, aumentamos. viu? Está aumentando, até porque a autodeclaração é uma coisa complicada. Quando eu cheguei, eu usava, em 2021, era 18%, de repente passou para 20%, quase 21%. E eu olhei agora, a última PNAD agora já fala em 22%. Então, isso, inclusive, é parte do problema, a questão da autodeclaração, e faz parte da nossa proposta. A Tássia tem razão, e a gente tem essa visão lá, Tássia, que você não pode colocar sob a responsabilidade do professor Geré, da área de humanas, a transformação. A 10.639, não podemos aplicar a ela o que a gente chama de pedagogia do evento. No dia 20 de novembro, faz-se uma grande comemoração, vira um evento. Ela tem que ser incorporada no dia a dia, de forma intencional, planejada, monitorada. Por isso que nós invertemos a ordem. A gente parte da secretaria para ir para as regionais, para ir para a escola, para chegar lá na sala de ERE, até porque não pode ser só na sala de ERE. Ela tem que perpassar todas as disciplinas, todas as áreas, todos os professores da escola têm que conhecer, tem que fazer letramento racial, todos, e a gente está fazendo em todos. E mesmo com o que nós fizemos? No início de 2022, tomamos a decisão de fazer o programa, selecionamos, chamamos os professores que queriam ser escritores, formadores e queriam ser implementadores do programa. Apareceram 300 candidatos, nós selecionamos 3, a Maí nos ajudou na seleção, Giovanni Rocha mudou para lá, Ellen, então a gente fez a seleção, esses professores foram, claro, liberados da sala de aula para ficar por conta da formação, da elaboração das trilhas antirracistas, fizemos todo tipo de formação. Agora, mesmo isso demora muito, uma cultura você não muda da noite para o dia. E nós estamos avançando da seguinte forma, fizemos a formação com todos, mas nós queremos avançar mais, porque a gente sabe que precisa mudar. Para envolver toda a escola, você precisa, como eu disse, se reconhecer racista, ou saber que existe o racismo, reconhecer. Segundo, tem que mudar todo o planejamento da escola, tem que mudar o PPT, plano de ensino, são mudanças profundas. Você tem que ter protocolos de convivência na escola e do que fazer quando há um ato racista, porque as pessoas não sabem o que fazer. Há poucos dias houve um episódio trágico numa cidade lá de um jovem negro, um aluno de ensino médio preso, era ele mais 2 brancos, só o negro que foi preso, deu polícia, deu jornalista. E quando eu liguei para a diretora, o que está acontecendo? Não, secretária, fica tranquila. Eu falei, como assim fica tranquila? Está tudo resolvido. Resolvido como, diretora? A professora envolvida tinha 15 dias de férias, eu já mandei ela para casa de férias, a hora que ela voltar, já acalmou tudo, já passou tudo. Isso depois de 2 anos, Gibson. Entendeu? Eu comecei em 2022, isso foi final de 2023. Então, a mudança cultural é muito lenta. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos ficar o ano de 2024 todo elaborando protocolos, mudanças. Vamos escolher 2 escolas piloto, mas vamos, em 2025, implementar 2 escolas piloto, não mais como um programa de educação antirracista. Nós queremos uma escola antirracista. É claro que uma escola antirracista, eu espero que um dia esse nome termine, uma escola é uma escola, ela não tem que ser
antirracista ou não antirracista, né? E ela tem que começar por apresentando resultados iguais para crianças brancas e negras. O Rio Grande do Sul tem o maior gap de aprendizagem entre estudantes negros e brancos do Brasil. Nós temos o maior índice de reprovação do Brasil, o maior índice de abandono e de evasão. Aí, quando você faz o recorte racial, é exatamente ali que acontece a reprovação, que acontece o abandono, que acontece a evasão. Então, você não pode pensar numa escola que tenha esse nível de... Então, nós estamos reformulando, vamos ficar o ano de 2024, reformulando todos os protocolos e princípios para, em 2025, termos 2 escolas antirracistas como piloto. Vamos acompanhar, monitorar, avaliar o impacto e a gente espera, a partir daí, comprovados, né, e aperfeiçoados os caminhos, a partir de 2026, poder expandir o modelo da escola antirracista. Ela tem que ter resultados idênticos, ela tem que ter acolhimento. A Tássia falou da questão, acho que foi a Tássia, Maíra, não sei, os nossos dados... Eu criei um centro de educação baseado em evidência dentro da Secretaria da Educação. Tudo que a gente faz lá é com base em evidência e com recorte racial. Tudo que a gente faz. E quando a gente mede o clima escolar através dos questionários socioeconômicos e socioemocionais, há uma diferença enorme em como as crianças negras percebem o clima escolar das crianças brancas. Então, o clima escolar ele é extremamente negativo para as crianças negras, eles não se sentem pertencentes, não se sentem acolhidos. E, quando a gente fala em clima escolar, não é só está tudo bem. Clima é um termo técnico. Ele implica em acolhimento, ele implica em tratamento personalizado, dependendo das demandas e das necessidades. Ele implica num ambiente de inspiração, a gostar de estudar, a querer crescer, querer avançar. E esse estímulo e essa inspiração não acontecem de forma igual. Foi falado aqui sobre o próprio gesto de carinho de professor. Os resultados são impressionantes, Gibson. Tem professor que, quando um aluno negro tira uma nota boa, ele fala, nossa, deve ter colado, né? Não é ele. E quando um aluno branco tira uma nota ruim, nossa, ele devia estar num dia péssimo, né? Porque não aproveitou. Então, essas mentalidades, essas atitudes ainda existem. Então, tem que ter uma mudança profunda de mentalidade, de cultura, de acolhimento, de desempenho. E um clima ruim impacta a aprendizagem, impacta o desempenho do aluno. Então, a gente está trabalhando nesse momento, e eu acho ótima a oportunidade da gente estar falando, porque eu quero, através do Gibson, posso dar meu celular para quem quiser, eu quero, inclusive, ouvir sugestões, como a gente avançar, porque a gente está determinada a criar uma escola antirracista e vamos começar com um piloto, inclusive para ter modelo replicável em outras escolas que queiram caminhar por aí. Uau, olha aí. 51, anota aí, 51. Não faça isso, professora. Pare. Não é por você, Tati. Não, há um risco, é um dado sensível. Calma. Eu vou pôr as duas em contato. Por favor. Não. Vamos lá, vamos lá. Olha, eu não tenho nenhum problema em dar o celular para todo mundo, não viu, faça, Gibson? É perigoso. Tá bom. Tássia Eu sou obediente, Gibson, tá bom. Tássia e Mayra, administrando o nosso desafio do tempo. Vamos pensar no terceiro setor como um gerador de proposições de auxílio, de suporte, de pegar na mão mesmo das secretarias, das redes. Né? A gente vive num continente, não é um país. E de uma região para outra, os aspectos mudam e os dados também mudam. O Unicef tem monitorado muitos dados, né, em relação
às boas práticas de educação, mas também aos resultados dessas boas práticas. Me fale aí, Mayra, como que a gente tem percebido isso? Perfeito. Antes de responder, só uma introdução para a minha fala, que prometo que vai ser breve. Só queria também concordar com todos os pontos que Tássia trouxe, inclusive eu tenho os mesmos dados aqui anotados dessa pesquisa excelente do Guiledés, e também dizer o quanto é que é importante a gente discutir, quando a gente fala de educação antirracista, o quão importante é nós refletirmos sobre branquitude, né? Que é essa estrutura, né, de poder que pauta não só a educação básica, mas também todas as estruturas da nossa sociedade, né? E sem a gente questionar essa estrutura de poder, a gente vai continuar por mais 20 anos sem ter a Lei 10.639 implementada de fato. E apesar desse avanço, né, dessa conquista enorme, né, do movimento negro, de ter esse marco legal, a lei ela só vai conseguir realmente ser implementada. A gente pode trazer formação, a gente pode trazer orçamento, a gente pode trazer equipe técnica, mas também as pessoas precisam entender da importância de trabalhar essa temática, né, de trabalhar história afro-brasileira não só a partir da escravização, mas também reconhecendo todas as potências da nossa memória que foi apagada, né, que foi intencionalmente apagada enquanto projeto de país, né, projeto de poder, mas também reconhecendo as potências, valorizando as crianças, valorizando as famílias, valorizando as religiões de matriz africana, e tudo isso acontece muito nesse espaço. E falar sobre raça, sobre racismo, sobre relações étnico-raciais ainda é um tabu, né? Ainda é um desconforto, ainda é uma pauta que as pessoas realmente se sentem desconfortáveis em falar, né? Seja porque é falar sobre uma dor, né? Então, nós estamos aqui falando sobre, né, nossas dores, nossos traumas, nossas vidas. Nós vivenciamos, né, esses Exato. momentos. Na escola, inclusive. Mas também o letramento racial, o silenciamento sobre o letramento racial de toda a população brasileira também é algo, né, intencional. Agora, respondendo essa pergunta, e vejo que é uma obrigação, inclusive, do terceiro setor e de organizações como o Unicef, né, que tem uma visibilidade, que tem um alcance, uma capilaridade importante, em trabalhar esse tema mesmo, né, em falar sobre isso, em trazer provocações, seja para a rede pública, seja para toda a sociedade como um todo. Então, a partir dos dados que nós coletamos, da experiência que nós temos com mais de 2.023 municípios do semiárido e da Amazônia Legal brasileira, e também das capitais, onde nós temos maior atuação, existe muita demanda por o que fazer, e também existe muito desconhecimento sobre qual é o problema, né? Então, se vocês olharem as nossas postagens, tem muitos comentários dizendo, né, o quanto nós estamos doutrinando as crianças, o quanto não é importante falar sobre racismo, né, ou então muita narrativa do racismo reverso, desse né, de vitimismo, enfim. Então, né, queria até aproveitar esse espaço para compartilhar uma iniciativa que o Unicef lançou recentemente, que é o Primeira Infância Antirracista, que justamente propõe chamar a atenção sobre os impactos do racismo no desenvolvimento infantil desde a primeira infância e também propor soluções, né? Então, o que eu, profissional da educação, da saúde, da assistência social, posso de fato fazer? Né? Porque aí ninguém mais vai ter essa justificativa de eu não sei o que fazer. E, de novo, né, materiais que foram construídos a muitas mãos, né, sistematizando muito do que muita gente já vem pesquisando e construindo há muitos anos, mas que não tem o nosso espaço, a nossa abertura, a nossa visibilidade. E também convidando esses profissionais para construir juntos práticas antirracistas, inclusive gestores. Né? Então, a gente acaba atendendo também uma demanda por formação continuada, que é, inclusive, um dos achados da pesquisa do Guiledés, né? O quanto que ainda existe essa defasagem por ações que vão além de novembro. Né? Então, a gente sempre costuma dizer que a criança é negra o ano todo, né? Não é só em novembro. Então, eu vejo esse papel central mesmo que o terceiro setor pode ter para contribuir e para oferecer soluções para que a gente consiga pensar na implementação, né, da Lei 10.639 de uma forma mais sustentável. É muito legal. Eu fico feliz quando eu vejo a convergência das organizações em prol do mesmo objetivo e, de uma certa maneira, todas se somam, elas não concorrem, né? Mas vamos lá, Tássia. Ficou para a gente a missão
de encerrar esse bloco. E a gente precisa dar uma resposta. Você vem toda hora com isso para mim, né, Gibson? Não, é para todo mundo, é para todos. É uma proposta coletiva. Como que a gente vai dizer para o pessoal onde buscar essas informações que são importantes, por exemplo? Ou qual a sugestão que você dá com o Ibirapitanga, com esse olhar tão criterioso, para fazer com que quem ainda não se percebeu nesse lugar de exclusão e de uma certa ignorância possa virar essa chave? Obrigada, Gibson, pela moderação afetuosa e muito bem conduzida. Eu tenho um desafio aqui, né, de falar do papel do Ibirapitanga nesse campo e também de refletir um pouco sobre o papel da filantropia, né, do campo do investimento social privado. A gente está aqui diante de um cenário bem desafiador e que, na nossa análise institucional, ele precisa de pelo menos 3 elementos para ser enfrentado ou transformado, né? Um alto engajamento da sociedade civil, que é essa disputa de mentes, né, e de subjetividades, uma incidência no poder público, né, a Raquel traz a disputa, e está aqui como liderança do poder público, a Maíra está falando também da incidência nesse poder público, na conversa com os gestores, e talvez o principal papel do Ibirapitanga hoje esteja nesse terceiro elemento que eu quero trazer, que é o fortalecimento das lideranças e organizações do movimento negro para fazerem essas 2 outras coisas. Então, para nós, é menos sobre o papel que a gente, como filantropia, tem, dialogando, mobilizando a gestão pública, engajando, capacitando, e mais, ou sobre a nossa própria perspectiva sobre a educação, e mais sobre fortalecer uma agenda que começou a ser construída e batalhada muito antes do debate público e do próprio terceiro setor e do setor filantrópico valorizar a construção de uma agenda antirracista. Então, é sobre, de fato, valorizar quem veio antes e a quem é de direito à liderança nessa agenda. Por isso que eu começo a minha reflexão sobre o papel do movimento negro para chegar até aqui. E aí, no caso do Ibirapitanga especificamente, como que a gente faz isso? A nossa principal linha de apoio é o fortalecimento de organizações negras na conformação de um campo, né, de luta que tenha, valorizando sempre, ou naquilo que a gente consegue fazer dentro do nosso papel político, a autonomia desse campo, né, para direcionar essa luta, para incidir na construção, para incidir, por exemplo, lá no diálogo com a Raquel no Rio Grande do Sul, como a companheira levantou ali a mão na hora. Eu tenho uma proposta. Isso é incidência de liderança do movimento negro numa agenda de implementação da Lei 10.639, e é nessa lógica, né, é nesse enlace que o Ibirapitanga atua. Na construção, na implementação, no aperfeiçoamento desta política que a gente está discutindo aqui e de outras, né? É uma agenda ampla do Ibirapitanga. Ela não está direcionada especificamente para a educação, mas ela tem a educação como campo prioritário, não porque o Ibirapitanga definiu isso como uma prioridade, mas porque o movimento negro identificou que esse é o campo de disputa prioritário para nós e para o avanço da luta contra o racismo. Então, a gente tem também outras 2 linhas de atuação. Eu vou ser bem breve. Tanto na área de ações afirmativas, quanto na ampliação da representatividade simbólica da população negra, Maíra. E ali, a nossa construção de investimento está voltada, sobretudo, para a memória negra. Eu quero trazer um exemplo de como que a gente faz isso. Amanhã eu vou visitar uma organização histórica do movimento negro chamada Soweto, que foi fundada por estudantes da PUC de São Paulo, primeiro coletivo de estudantes negros da PUC de São Paulo, na década de 70. E esse grupo permanece vivo, atuante, até hoje. E qual é o projeto que a gente apoiou orgulhosamente com a Soweto? A implementação da Lei 10.639 como piloto, porque esse é o nosso desafio, é sair dos pilotos. A gente não aguenta mais piloto, foi 20 anos de piloto, mas a gente ainda precisa deles, né? Então, a gente ainda está dando suporte. Num projeto piloto de implementação da Lei 10.639, articulada à valorização da memória histórica e social do movimento negro. Então, é a Soweto contando a história do movimento negro, implementando a Lei 10.639 nas escolas públicas de São Paulo. Palmas a Soweto e toda a luta
e toda a luta das nossas companheiras e companheiros de lá. Então, tem outros exemplos de doações que a gente faz, mas eu trouxe essa porque ela está ali nessa encruzilhada, né, de como que resgate e valorização da memória negra possibilita a gente começar a enfrentar o legado presente da escravidão e pensar, né, na efetiva implementação da função política dessa legislação. Essa legislação tem uma função política. A função política dela não é redimir subjetividades brancas. A função política dessa legislação é desfazer a associação que sustenta a supremacia branca entre escravidão e negritude. A gente precisa desfazer essa associação. E o instrumento que o movimento negro deixou para a gente de legado é esse. E é por isso que a gente investe nisso. Obrigada. Obrigado, moça. Bom, o nosso tempo está praticamente zerado. Eu vou desafiar vocês a, em uma palavra ou uma curta frase, trazer uma moção positiva para a educação antirracista. A minha vai ser em homenagem a vocês, inclusive, que é exemplo. Vocês são exemplo. Eu vou pedir desculpas, mas eu vou desobedecer a sua orientação, porque exatamente eu não posso deixar de falar do meu respeito e da minha reverência ao que me antecedeu. O Rio Grande do Sul tem uma história de movimento negro muito bonita. Começa lá com os lanceiros negros da Guerra dos Farrapos, coletivos de professores, mas eu quero destacar 3 coisas. Primeiro, professor Oliveira Silveira, professor da Rede Estadual de Educação do Rio Grande do Sul, que em 1970 propôs 20 de novembro como Dia da Consciência Negra, que se tornou lei. O Estado do Rio Grande do Sul não é feriado, mas, de acordo com o que aconteceu ontem na Câmara, vai virar. Mas nasceu lá a homenagem a Zumbi do Palmares com o professor da Rede Estadual. E coube a uma outra gaúcha, a Petronila Gonçalves, ser a articuladora e a relatora das diretrizes nacionais curriculares dos estudos das relações étnico-raciais. Petronila é uma parceira nossa nesse programa, né, nesse projeto que estamos fazendo, esteve conosco lá há 2 semanas, então, minha homenagem a ela, estendendo a ela todas as outras, não é? E foi uma surpresa para mim, eu acredito que nem todos saibam, mas no censo de 2010, 1,48% da população gaúcha se explicou, né, como praticantes de religião de matriz africana, contra, surpreendam-se, 0,89% do Rio de Janeiro e 0,34% da Bahia. Tem 30 mil terreiros no Rio Grande do Sul, basicamente na região de Porto Alegre. Então, tem uma história muito rica e, como mulher branca que entende que a causa da justiça racial não é questão do movimento negro, é uma questão da sociedade, é uma questão da justiça, é uma questão da democracia, todos nós temos que nos envolver. Eu quero homenagear essa história que me precedeu, deixando uma escola antirracista estruturada. Obrigado, professora. Tássia? Obrigada, Gibson. Eu quero agradecer ao convite do Gibson, a todo mundo da Pacto, parabenizar pelo evento, agradecer a todas, todos e todos vocês, a Maíra, a Raquel, por toda essa conversa. E eu quero deixar, na verdade, as palavras de quem veio antes da gente para encerrar essa nossa conversa. É uma citação da Beatriz Nascimento que, para mim, resume um pouco de qual é a disputa que a gente tem que fazer na Lei 10.639, dessa nossa grande historiadora alagoana. Abre aspas. A memória são conteúdos de um continente, da sua vida, da sua história e do seu passado, como se o corpo fosse o documento. Não é à toa que a dança para o negro é um momento de libertação. O homem negro, a mulher negra, não podem estar libertos enquanto não esquecerem o cativeiro, não esquecerem no gesto que eles não são mais cativos. Obrigado. Maíra, ficou com você.
É sempre difícil falar depois da taça, né? O que eu tinha, eu ia trazer uma publi de referência. Ia convidar vocês a acessarem o site do Unicef, é brincadeira, mas é sério, unicef.org/Brasil/Pia, para acompanhar e conhecer os materiais que nós preparamos, pensando em todos esses conceitos que a gente trouxe aqui, e também esse convite, nessa provocação para práticas antirracistas nos serviços. E também referenciar a Bárbara Carini, que introduziu a nossa sessão. Eu sou muito fã, da Escola Maria Filipa, e que eu acho que todos nós estamos aqui hoje, nesse espaço, nesse auditório, para que casos como esse, não sejam só exceções e ações pontuais e projetos pontuais. E dizer também que falar sobre educação antirracista é falar sobre um direito humano, é falar sobre uma garantia de uma infância livre, digna e plena para todas as crianças. Então, obrigada. Obrigado, Maíra. Obrigado, meninas.